Oi pessoal, aqui é o Vini Ribeiro e você está no meu canal. Se é a primeira vez que você está me vendo aqui, já deixa o seu like, tá? Já se inscreve no canal, que é o mais importante, tá pessoal? Tá? E vai lá no sininho de notificação para toda notificação que tiver que você ser avisado, tá? Porque tô fazendo sempre vídeo aqui, é bom que você vai saber e vai poder vir aqui correndo para ver o videozinho, deixar o seu like e compartilhar com quem você gosta, tá? Então vamos lá, pessoal. O caso de hoje, eu vou falar sobre um caso de grande repercussão, que hoje é dia de quarta perturbadora, né? É um caso de grande repercussão também no Canadá, e é o caso do Luca Magnotta, tá, pessoal? Então, sem mais delongas, roda a vinheta e vamos embora pro caso. Pessoal, o caso de hoje é aqueles casos que você fica assim, caraca, parece filme de tão bizarro que é, de tão esquisito que é. Eu decidi trazer esse caso de grande repercussão lá no Canadá, porque é um caso muito famoso. E eu tenho certeza que você vai gostar, que assim, é um caso bem forte, tá? E assim, você fica, caraca, que coisa bizarra. É bem bizarro, assim, e é bem interessante, tá? Então o caso de hoje é sobre o Luca Magnotta, tá? O Luca Magnotta, pessoal, ele nasceu no dia 24 de julho de 1982, em Scarborough, Toronto, lá no Canadá, tá? O Luca, ele foi criado pela avó, porque os pais dele se separaram, os pais deles tiveram ele quando eles eram adolescentes, então eles se separaram, e ele viveu grande parte da vida dele com a avó dele, tá? Numa cidade distante de Toronto, tá? Onde ele retornou depois, futuramente. Então ele morou com a avó dele, a infância dele já não foi muito legal, porque a avó dele era muito autoritária, batia nele, ele era muito espancado por ela era muito autoritária. Ele não tinha um bom convívio com os colegas da escola, porque ele também mentia muito. Todas as vezes que ele mentia, ele apanhava muito da avó. Então, assim, ele não tinha um convívio muito legal, assim, na escola. Tanto que chegou até a jogar uma cadeira em uma das professoras na sala de aula, tá? Então, assim, a vida dele já não era muito bacana. Então, quando ele completou 19 anos, ele voltou pra Toronto com a sua avó. Se mudou pra Toronto de volta, né, com a sua avó, junto com a avó dele, né? E em 2003, ele já começou a viver um outro estilo de vida. Um estilo totalmente diferente do que ele tinha antes, que era muito certinho ali. Por mais que ele fosse meio que rebelde, meio assim, uma criança um pouco difícil. Em 2003 ele começou a se prostituir. Ele era garoto de programa, né, acompanhante de luxo, stripper, né? E ele começou a entrar nesse mundo para poder ganhar o dinheiro dele, para se sustentar, enfim. Ele começou a se prostituir, tá? E também, pessoal, depois disso também ele começou a ficar viciado, pessoal, em cirurgias plásticas. Ele sempre queria estar lá fazendo cirurgia, fez vários processos estéticos, procedimentos estéticos, né? Tanto que ele fez tanta cirurgia, que ele tentou até participar de um programa de TV lá em Toronto, que falava exatamente sobre isso, sobre cirurgia plástica, tá? Só que ele não conseguiu entrar nesse programa aí de cirurgia plástica, ele não conseguiu participar. Então, pessoal, em 2005 ele foi condenado a 9 meses de prisão, tá? Ele cumpriu esses 9 meses de prisão aberta, tá? Em liberdade condicional, porque ele roubou um cartão de crédito da ex-namorada dele, se passou por mulher, dando aí um prejuízo de 10 mil reais, pessoal. Ele tava se passando por mulher, botou peruca, enfim, se passou por mulher e deu aí um prejuízo aí de 10 mil reais. Então ele ficou preso em liberdade condicional aí durante 9 meses, tá? Ele foi condenado aí a 9 meses de prisão. Ele não gostava muito do nome dele, porque de nascimento, pessoal, o nome dele era Eric Clinton Kirk Newman. Ele não gostava desse nome, tanto que em uma publicação que teve numa revista de Toronto, ele se fez passar pelo pseudônimo, né, de Jimmy, porque ele já não gostava do nome dele. Então, em 2006, ele trocou o nome dele para Luca Rocco Magnotta, tá? Então ele trocou o nome dele aí porque ele não gostava. Ele não achava bacana, então ele trocou o nome dele, tá? E em 2007 ele declarou falência, devendo mais de 17 mil reais em dívidas. Ele fazia o quê? Ele pegava e criava vários perfis falsos na internet pra criar polêmica em relação ao nome dele e pra ele ficar famoso, que o sonho dele era ser famoso,
né? Inclusive, em um desses perfis fakes que ele fazia aí pra dar audiência no nome dele, ele inclusive disse que ele tinha um caso com a serial killer Carla Ramouca, tá? Que teve um caso muito forte com ela. Eu vou até colocar o caso dela aqui no canal qualquer dia desse pra vocês verem, tá? Ela e o marido dela foram presos por estupro, vários tipos de assassinatos, que é uma coisa muito forte também. Mas enfim, ele criava vários perfis pra sempre estar na mídia. Então, pessoal, daí pra lá as coisas só pioraram. Porque ele queria tanto chamar a atenção, que ele começou a fazer umas coisas muito bizarras. Caiu no YouTube aí, num site também, que é um site muito macabro, muito bizarro também, que se mostra coisa de morte, coisa muito pesada. Vou botar o nome do site aí, o link, pra quem se interessar e quiser ver. Vou deixar na descrição do vídeo. Tá, enfim, ele postou um vídeo, pessoal, de 2 gatinhos sendo mortos por uma piton, pessoal, por uma cobra enorme. E os gatinhos lá, ele brincava com os gatinhos, depois ele ia lá, levava os gatinhos pra piton e a piton matava. É um vídeo de 7 minutos, tá? E isso começou a repercutir. Logo depois veio outro vídeo com gatinhos em que ele pegava e asfixiava, né, matava sufocado os gatinhos com um aspirador de pó. Aí o cara é meio psicopata, total, né? E aí ele começou a fazer isso. E aí, por último, tinha um outro vídeo que ele também fez, que ele afogava os gatos. E aí, pessoal, foi uma catástrofe, porque teve muita visualização, todo mundo viu, ficou doido. As ONGs de proteções aos animais, né, resolveram, do Reino Unido e tal, de vários lugares do país, resolveram dar uma recompensa de 5 mil reais pra quem encontrasse o cara, pra quem desse pistas, hackers, qualquer tipo de pessoa que desse algum tipo de prova que pudesse estar prendendo esse cara que tava fazendo esse tipo de coisa. E era o Luca. Só que nesse período o Luca desapareceu, pessoal, ele sumiu. Desapareceu, sumiu. Ninguém encontrava ele, tá? E ele tinha desaparecido. Pessoal, entra em cena a vítima da história toda, que foi o Lin Jan. Eu vou falar um pouquinho do Lin Jan pra vocês conhecerem ele, saberem como o Luca encontrou com ele e como começou todo esse crime, todo o caso em si, tá? Do assassinato. Lin Jan nasceu no dia 30 de dezembro de 1978, era um estudante internacional de Wuhan, em Engenharia e Ciência de Computadores na Universidade de Concórdia. Ele trabalhava em tempo parcial numa loja de conveniência, num caixa. Lin estava estudando em Montreal desde julho de 2011. Lin mudou-se para um apartamento com um companheiro de casa na zona de Greenfield no dia 1º de maio. Foi visto pela última vez no dia 24 de maio de 2012. Pessoal, o pessoal achou aquilo muito estranho, porque o Lin sempre foi muito certinho. E ele desapareceu, faltou trabalho, o chefe dele disse que ele nunca tinha faltado, quando tinha algum tipo de problema ele telefonava, ele não telefonou. E todo mundo achou aquilo muito esquisito. Então ele aí desapareceu, ninguém achava o Lin. Então foi muito complicado, todo mundo ficou alvoroçado, a família dele e tal. Deram queixa na polícia de desaparecimento, tá? E aí começaram a procurar pelo Lin, não estavam encontrando ele, tá bom? O que aconteceu aí, pessoal? O Luca Magnotta, nesse caso aí, ninguém sabe ao certo como ele se convenceu o Lin a ir até ele, tá? Alguns dizem que era por sexo, que ele botou um anúncio, entrou em contato com esse pessoal pra realmente ter uma experiência sexual com outros caras, uma experiência sexual diferente, pra ter uma experiência sexual meio masoquista, tá? E o Lin Jan aceitou ir pra lá ter essa experiência sexual com ele. Outros dizem que não, que ele realmente foi lá porque queria conversar, fez amizade com esse cara, só queria conhecer, enfim. Fica essa dúvida enorme, a gente não sabe qual foi o motivo que atraiu o Lin Jan até o apartamento do Luca, tá? Então, pessoal, depois que ele chega no apartamento, é um absurdo, pessoal. A gente não sabe, eu não sei explicar a doideira que esse cara faz. Ele é muito sem noção, esse Luca. No dia 25 de maio de 2012, foi publicado um vídeo de 11 minutos intitulado One Lunatic, One I Speak, que no português significa um lunático e uma faca de gelo, tá? Uma faca de cortar gelo, traduzido por português. No site bistogny.com. Esse bistogny.com é aquele site que eu falei que vocês têm muita coisa bizarra, de morte e tal. Então esse é o nome do site, tá?
Nesse vídeo mostrava um homem nu, atado a uma cama, a ser repetidamente esfaqueado com um picador de gelo e uma faca de cozinha, depois de desmembrado e seguido de atos de necrofilia. Pessoal, atos de necrofilia, para quem não sabe, pessoal, é quando a pessoa faz sexo com um cadáver. A pessoa está morta e é abusada lá, tem uma outra pessoa que vai lá e faz sexo com o cadáver, tá? Isso que é a necrofilia. Então, depois disso, tem nesse vídeo aí esses atos de necrofilia. Pessoal, o vídeo é tão pesado que no vídeo, que tem aproximadamente 11 minutos, ele corta o pescoço do cara, depois ele começa a espetar o cara com aquela garfinho, né, de cortar gelo, aquela faquinha de gelo. E depois ele faz necrofilia com o cara, né? Ele faz sexo com o cara, né? Horrível. E depois disso ele começa a cortar partes do cara e dá pro cachorro. É horrível, pessoal, horrível. E aí depois também, pessoal, ele pega e começa a cortar partes do cara, do cara e comer. Ele faz canibalismo, pessoal, uma coisa assim horrenda. Realmente deplorável, pessoal. Eu cheguei a ver o vídeo pra estar pesquisando, pra estar falando pra vocês, eu tive que ver. Então eu vi, assim, tá aí exposto aí, ainda tem, é difícil de achar, mas procurando você acha. Não indico pra quem tem a mente muito fraca, pra quem tem, né, não tem muito estômago pra isso, mas é bem pesado, pessoal, uma coisa assim. A parte da necrofilia, então, pessoal, assim, bem pesado, tá? Assim, coisa de, assim, de outro mundo. Então o cara cortou as partes do Lin em pedaços, saiu esse vídeo, mostrando ele cortando em pedaços, tá? É uma coisa assim, gente, de outro mundo, horrível, pessoal, eu não sei como a pessoa consegue fazer isso. O cara era tão psicopata que ele fez o quê? Além de pegar, né, matar o cara, picotar, gravar, fazer necrofilia com o cara, comer parte do cara, dar parte do cara pro cachorro comer, ele ainda fez o quê? Ele pegou e enviou partes do corpo picotado do cara, do Lin, pra vários lugares. Pessoal, ele enviou o pé esquerdo, foi pra o Partido Conservador do Canadá, numa caixa que tinha um coraçãozinho de sangue, né? Desenhado na caixa. A mão esquerda foi interceptada pelas instalações de processamento dos Correios, estava no correio, e um empregador descobriu um tronco descomposto, cheio de larva, dentro de uma mala, deixado num monte de lixo, num beco por trás de um prédio de apartamento, em Montreal. Pessoal, e eles descobriram, né, que depois dessa coisa toda, que foi o Luca Magnotta, que se encontrou lá com o Lin, e ele fez o quê? Ele pegou, fez tudo com o cara, mandou as partes do cara pra esses lugares aí que eu falei pra vocês e desapareceu. Só que é esse cara que foi lá e encontrou o tronco, né, que tava numa mala. Ele estranhou porque a mala era nova. Por que a mala tá aqui, né? Por que essa mala tá aqui se ele é nova? Ele estranhou. Então, quando ele pegou a mala, ele viu lá o tronco e tal, e eles começaram a investigar e perceberam que quem estava hospedado lá no hotel, fazia 4 meses, o Luca Magnotta, tá? Então aí começou, pessoal, uma busca frenética atrás desse psicopata. Pessoal, no dia 13 de julho, os 5 membros e o torso coincidiram com o Lin, usando as amostras de DNA da família, né? Então, o corpo era realmente do Lin, quem foi assinado foi o Lin realmente, tá? E no dia 1º de julho, a sua cabeça foi recuperada, estava num pequeno lago, no parque, em Montreal, depois da polícia ter recebido uma dica anônima. O corpo de Lin foi cremado no dia 11 de julho e as cinzas enterradas no dia 26 de julho no cemitério de Notre-Dame, em Montreal. A Interpol emitiu um alerta vermelho para Magnotta a pedido das autoridades canadenses. E por vários dias antes e depois da sua prisão, o seu nome e foto foram mostrados proeminentemente no topo da página do website da Interpol. O Luca estava sendo acusado, pessoal, foi acusado de homicídio em 1º grau, cometer indignidade com o corpo morto, publicar material obsceno, enviar material obsceno, indecente, imoral e grosseiro, assediar criminosamente o primeiro-ministro canadiano e vários outros membros do parlamento
anônimos, né? Pessoal, o Plumlee foi acusado por tudo isso. E no dia 4 de julho de 2012, Magnota foi preso pela polícia de Berlim num café com internet no distrito de Karen, enquanto lia notícias sobre ele mesmo. Então o cara foi preso, foi extraditado, levado de novo para o Canadá, e lá ele teve a sentença dele. Durante o julgamento, o advogado de defesa de Magnota tentou persuadir o júri dizendo que ele estava com algum tipo de problema mental no momento lá do crime, do assassinato. E o Magnota, isso não deu muito certo porque o júri não acreditou. E o Magnota ele foi sentenciado a 25 anos de prisão. Também foi sentenciado a 19 anos por outras acusações para serem cumpridos ao mesmo tempo. O Magnota viria a servir uma sentença de prisão perpétua e seria elegível para a liberdade condicional em 25 anos. Então, pessoal, ele foi preso, ele vai cumprir essa prisão aí perpétua, mas depois dos 25 anos ele pode vir a ser libertado para seguir essa prisão semiaberta aí, tá? Então, assim, pessoal, é um caso pesado, bem complicado, tá? Hoje em dia o Luca Magnota continua preso, tá? Ele se casou na cadeia, tá? Ele disse que encontrou o príncipe da vida dele. Em entrevistas que ele deu, ele disse que ele é muito frio, ele diz que vozes disseram pra ele fazer isso e tal. A meu ver, é um cara psicopata, assim, cruel, desumano, sabe? É um caso realmente muito pesado, esse caso do Luca Magnota. Eu queria trazer ele pra vocês porque deu muita repercussão na mídia, tá? É pra vocês verem até onde a vontade de ser famoso leva as pessoas. Eles já tinham... Isso não é normal, a pessoa, sabe? Monstros, são monstros, tá? E foi esse o caso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais, tá? E até o próximo vídeo.